a dificuldade de manter o relacionamento realmente existe. Então, o que eu tento mostrar para elas é que para que elas consigam se manter no relacionamento, a primeira coisa é entender a diferença entre paixão e amor. Muitas vêm achando que quer um amor, mas na verdade elas querem paixão. Elas querem o ensurdecer, o enlouquecer, querem sentir borboletas no estômago, ficam ali com o córtex pré-frontal delas inibido, com tomada de decisões completamente descompensadas, querem a intensidade, e isso tudo é paixão. A paixão deixa a gente fora de si. E o amor é uma coisa calma, tranquila. Então, o que eu costumo dizer para elas, ensinar para elas, é que se elas querem viver um amor duradouro, que primeiro elas vão ter que aprender a lidar com a calmaria e com o tédio. Como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Eles me contam suas histórias. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com vocês. E hoje eu estou muito animada porque é a primeira vez que eu vou conversar com uma terapeuta especialista em relacionamento, é isso? É isso mesmo. Tô animadona. Eu também. Prazer enorme estar aqui. É um prazer recebê-la. É Joy Lima. Isso, Joy é isso? Lima. Eu achei lindo o seu nome. Meu nome é Joyce, mas na verdade há muitos anos as pessoas me chamam como Joy. Eu adorei. E aí ficou, né? Ficou, adotei para mim. E Joy, me conta primeiro um pouco da sua história. Você sempre foi o tipo de garota que gostava de escutar o outro? Sempre. A minha vida inteira, desde muito novinhas, minhas amigas, sempre que tinham uma questão, elas me procuravam para que eu pudesse ouvir. E elas gostavam muito também dos conselhos que eu dava para elas. Então já era uma coisa que a profissão, na verdade, foi lá e te buscou agora. Ela me buscou. Acho que são dons, né? Que conforme a gente vai entendendo o que a gente veio aqui fazer nessa vida, a gente busca maneiras de lapidar. Mas a escuta e essa forma de aconselhamento também é uma coisa minha, intrínseca minha. Ô Joy, e me conta um pouco da sua trajetória, da infância, por onde os caminhos que você percorreu. Os caminhos que eu percorri. Tu quer que eu fale um pouquinho assim da minha... Eu quero que você me conte a sua trajetória. Da minha história de vida, Isso. de como era minha infância, essas coisas? Eu quero te conhecer. Bom, eu tive uma história, posso dizer, não é das histórias mais lindas de se contar, né? Porque é um histórico familiar bem conturbado. Acho que é daí também que veio, talvez, aí a minha vocação. Porque desde muito cedo eu precisei enfrentar alguns conflitos dentro da minha casa, especialmente com a minha mãe, que não foi muito fácil, assim, a convivência com ela. E desde cedo eu me vejo uma criança diferente das outras. Eu sempre fui muito introspectiva, muito observadora, talvez até madura demais para a minha idade. Eu precisei amadurecer também muito cedo. E o que mais que eu posso te contar com relação à minha história? E aí você começa a sua vida escolar, aí depois você entra na sua vida acadêmica. Como que foi esse período? Da vida acadêmica? Bom, na escola eu sempre tive muitas amigas, a gente tinha um grupo de amigas, era muito legal. Como essa minha convivência familiar não era muito fácil, era meio conturbada, meio não, né? Tô sendo modesta, era bastante conturbada desde sempre. Eu sempre fiz minha vida muito fora de casa. Eu procurava muito esse seio familiar na casa das minhas amigas. Então, eu sempre tive amigas muito próximas, convivia bastante ali na casa delas, meio que alugando o pai e a mãe delas para mim, pegando ali um pouquinho emprestado. E aí depois comecei a namorar também muito cedo, tive relacionamentos difíceis também desde muito cedo.
E depois, na minha vida acadêmica, eu tinha o desejo de fazer, quando criança, eu queria estudar psicologia, achei que não podia, que não era para mim. E aí, na minha adolescência, tinha um namoradinho ali que estava na fase de vestibular e começou a estudar para poder fazer administração com ênfase em comércio exterior. Na época, eu pesquisei um pouco para ver o que era, achei que podia ser interessante. Para mim também, eu falei, bom, acho que, né, ele é uma pessoa inteligente, se ele está escolhendo esse caminho, acho que eu vou grudar aqui, vou estudar e vou fazer a mesma coisa também. Achei que fosse ser ali um caminho mais fácil para eu poder ganhar dinheiro mais rápido. Ai, que interessante. Então, na verdade, você não fez psicologia de cara. Não fiz. Você foi para comércio exterior e aí você chegou a atuar nessa área? Atuei por 10 anos. Nossa, é muito tempo. Por bastante tempo. E você foi me contando, você já tinha tido, você falou assim, da terapia, psicologia. Você já tinha tido contato antes com terapia? O primeiro contato que eu tive com psicologia, não foi nem com terapia, eu devia ter mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade. Foi uma vizinha que era amiga da família, ela estudava psicologia, ela precisava de uma cobaia, de uma criança, e ela me chamou. E eu fui, ela aplicou alguns testes, eu não sabia exatamente o que era aquilo que ela estava fazendo, mas eu lembro que me chamou muita atenção. E desde então eu tive vontade, tinha aquele desejo no meu coração de estudar psicologia. E aí eu cresci com essa vontade ali dos meus 6, 7, eu sempre falei para mim mesma, né, que eu ia ser psicóloga, que eu ia fazer psicologia, mas a vida foi me levando para outros lugares. Eu achava que eu não ia ter grana para montar um consultório, que psicologia não era para mim. Não sei nem te dizer por quê, tá? Eu não lembro de ninguém me falar isso. Uma crença limitante que você Eu tinha. acho que eu escutei isso de alguém, que ser psicólogo, advogado, médico era coisa para quem tinha dinheiro. E como eu não tinha, eu falei, acho que não é para mim. E então eu fui atrás de ganhar dinheiro antes. A vida, né, eu tive esse desvio, fui ganhar dinheiro e aí depois aconteceram outras coisas que me voltaram para o caminho que eu sinto que é o caminho do meu coração mesmo, que foi o que eu vim nesse mundo para fazer. E como que foi esse encontro aí com a psicologia, já depois que você já tinha uma carreira, 10 anos, né? Bom, depois desse primeiro contato, né, desse sonho, acredito Ficou que esse lá guardadinho. Exatamente, esse contato foi só para nascer o sonho dentro de mim. E, como disse, desviei do meu caminho, só que, como já mencionei, como eu tive muitas questões de turbulências familiares, acredito que para sobreviver eu joguei tudo para debaixo do tapete e fui viver minha vida. Fui atrás de ganhar dinheiro, eu tinha um desejo muito grande de sair de casa, porque era realmente muito difícil para mim, muitas agressões físicas, verbais, psicológicas. E com isso, né, nada coincidência, eu também passei a ter relacionamentos amorosos muito conturbados. É como se eu replicasse a história da minha infância, aquele maltrato que eu recebia dentro de casa. Eu encontrei parceiros que magicamente me ofereciam o mesmo maltrato. E eu tinha uma amiga que ela era muito próxima e ela me conhecia muito. E ela sempre disse pra mim que eu era uma das pessoas mais carinhosas que ela conhecia. E ela não conseguia entender por que eu vivia aquelas situações. E eu muito menos, né? Porque eu também achava que eu era uma pessoa muito carinhosa. E eu não entendia por que eu buscava amor e eu só recebia pancada das pessoas com quem eu tentava me relacionar. E sempre eu confidenciava muito pra ela, porque eu não era uma pessoa, nunca fui, eu já sou até um pouco mais, tá? Mas eu não era muito aberta de contar as minhas questões pra ninguém, eu sofria calada, sofria sozinha. Mas pra ela, como ela não me julgava, eu me sentia muito à vontade de falar. Até que um dia, depois de muito, né, de contar, de chorar, ela disse pra mim com muita delicadeza: amiga, por que você não busca uma terapia? Talvez ela nem soubesse me explicar o quê, nem para que eu ia buscar. Ela entendia que eu precisava, porque realmente eram muitos conflitos. E quando ela disse, foi como se acendesse uma luz. Sabe quando um insight, assim, uma luz aparece na sua frente? Eu falei, acho que eu vou mesmo procurar. Olha, acho que eu tô precisando desse negócio aí porque tem alguma coisa de errado comigo. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com a terapia. Eu busquei uma psicanalista, indicação
da irmã do meu ex-namorado tóxico. Ela me indicou e eu me encontrei, assim, foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida. E ali você viu que fez uma diferença na sua vida, e aí você resolveu estudar? Como que foi? Fez uma diferença, não foi uma grande diferença, foi uma diferença enorme. É como se descortinasse um véu da ignorância que tinha ali na minha frente. Eu não conseguia enxergar as situações do jeito que era para ser visto. Então, mudou tanta coisa, mudou a forma de eu me relacionar comigo, a forma de eu entender as coisas que aconteciam ao meu redor, de eu entender que tinha, sim, alguma coisa de errado comigo. Não do jeito que eu pensava, mas tinha. Eu tinha uma condição amorosa completamente corrompida, distorcida. Aprendi que onde cabia amor, cabia dor também. Então, é natural que eu replicasse isso na minha vida amorosa. Era o que eu conhecia, era a minha zona de conforto, né? Então, fez uma diferença enorme e fez diferença a ponto de eu me rememorar a minha vontade de criança. Enquanto eu estava naquele processo terapêutico, me descobrindo, né, ganhando clareza sobre a vida, entendendo os comportamentos das pessoas ao meu redor, descobrindo que muita coisa não era minha culpa, né, porque eu carregava um pacote de culpa muito grande. Não que eu não tivesse culpa em outras questões, mas nessas especificamente que eu estou citando não eram minha culpa. Eu fui descobrindo isso e me sentindo bem, resgatando a mim mesma, né? A minha alegria de viver, e aquilo me fez me questionar por que eu não estou fazendo isso para outras pessoas. Esse é meu caminho. Então, eu tive de novo essa lembrança, essa certeza de que eu precisava estudar para poder oferecer esse mesmo bem-estar para outras pessoas. O Joy, você começou fazendo a terapia e você já tinha a sua carreira, que era em comércio exterior. E como que você migrou, né? Como você fez essa migração de carreira? Depois que eu encontrei ali esse divisor de águas na minha vida, depois que aconteceu, eu fui estudar. Primeiro a minha primeira formação foi em coaching. Foi o caminho, assim, que naquele momento eu achei que fosse o ideal, o mais rápido, mas ali eu entendi que era muito pouco, que eu precisava de mais bagagem. Então eu fui fazer formação em PNL, fiz outros cursos livres, passei uma temporada em Londres estudando desenvolvimento pessoal, fiz mais algumas formações lá fora. Depois fiz formação em psicoterapia, psicanálise, e depois fui para psicologia. E não paro de estudar nunca mais. E aí que aliás, você investiu tanto na sua formação e tanto nessa carreira, justamente para poder ter ferramentas ali para ajudar outras mulheres. Exatamente, exatamente. Eu entendo que o ser humano ele é muito complexo, e a gente precisa de unir o máximo de ferramentas e conhecimento para poder se capacitar mesmo para entregar o melhor. Não dá para a gente acreditar que com um curso de coaching e uma outra formação de PNL você vai estar capacitado a ajudar alguém. Então, eu entendi isso desde muito cedo e entendo que daí para frente eu não tenho mais como parar de estudar. Por que você escolheu essa especialidade, né? Porque você oferece vários tipos de terapia, mas a sua especialidade é relacionamento? Relacionamentos, porque é a minha história. Foi uma dor muito grande que eu vivenciei. Só que ao mesmo tempo que foi uma dor, foi um encontro de alma comigo também gigantesco. Eu sempre falo que se a vida é uma escola, relacionamento amoroso é a sua faculdade. Quer aprender a conhecer sobre você? Vivencie um relacionamento amoroso. Se tem um lugar que você tem capacidade de enxergar as suas maiores sombras, as suas maiores dores, é quando você está vivendo uma aventura amorosa. E quando você está dentro de um relacionamento, além de conseguir enxergar muito a sua verdade, nós temos pontos cegos, né? Então, se tem outra pessoa que tem uma capacidade enorme de enxergar os nossos pontos cegos, é o nosso parceiro. Então, para mim, é um dos
maiores, não o único, mas um setor da nossa vida que ele nos dá a possibilidade de crescimento enorme. Se você tiver sabedoria e souber realmente vivenciar, você vai crescer grandemente. E hoje, pelas suas clientes, as mulheres que te procuram, elas procuram por uma iniciativa própria, elas sentem que elas precisam de ajuda, ou, ou acontece como foi no seu caso, que uma amiga falou assim, acho melhor, está precisando de uma ajuda profissional, está precisando procurar um terapeuta. Olha, de fato, essa é uma pergunta que eu nunca fiz para elas. Como é que você, né? Como que ela chegou? Eu pergunto como é que você chegou, por que que você me procura. Tem uma anamnese também, né, ali para saber se alguém indicou. Mas pelo que eu percebo, assim, a maioria delas, elas vêm por iniciativa própria mesmo, sempre. Eu não sei te dizer exatamente se é só iniciativa ou se, de repente, numa conversa com uma amiga, a amiga fala, olha, amiga, vai lá e faz uma terapiazinha que eu acho que você está precisando. De uma ajuda Talvez profissional, né? seja. Pensando, refletindo assim agora com a sua pergunta, talvez a maioria delas seja assim, por indicação, um papo, né? Uma amiga acende uma luzinha ali. Ô, Joy, e a pessoa, ela chega achando que o problema é com ela, ou ela já sabe que o problema é com o outro? Tem as duas situações, mas a grande maioria acha que o problema é o outro. A grande maioria. É muito difícil chegar alguém achando que o problema está com ela, né? E no meu trabalho, é um trabalho onde eu direciono muito para a autorresponsabilidade. Então, uma das primeiras coisas que eu faço, claro, com muito cuidado, mas é ir direcionando a pessoa para entender que não existe relacionamento tóxico de um lado só. O ciclo tóxico, ele acontece porque duas pessoas alimentam ele. Então, se ela chegou até mim querendo resolver a questão dela, é meu dever iluminar para ela os lados onde ela traz toxicidades e contribui para que o relacionamento não seja o relacionamento que ela gostaria de viver. Deve ser bem complicado, na verdade. É muito individualizado, né? Muito caso a caso. E você tem que ter toda uma delicadeza também para poder tratar com isso. Como que é? Ou você é o tipo de terapeuta que fala, não vou amenizar nada aqui, vou te fazer enxergar o que é mesmo. Olha, é assim, eu vejo o momento, né? Tem pessoas que, dependendo da maneira como ela chega, ela tá muito fragilizada. Ela precisa de acolhimento e ela vai receber. Dependendo do dano emocional que ela esteja naquele momento, tem coisas que eu vou falar que ela não vai nem absorver. Não é hora. Então tem que ter, sim, esse manejo. Agora, passou-se um tempo, já está um pouco mais em si, ela vai ter de mim lucidez. Então, eu recebo muitos feedbacks, é engraçado até, porque esses dias uma das minhas pacientes retornou, ela fez um tempo, foi embora, e aí ela voltou, e ela falou, olha, eu estava fazendo com outro terapeuta, mas tem gente que não toca a gente, né? E eu preciso de você porque você me dá um chacoalhão e eu tô precisando de uns chacoalhões. Então, eu recebo muitos feedbacks nesse sentido, de que tem uns tapas de lucidez, mas é sempre com muito amor. Sempre tem carinho. Tem carinho, tem carinho. Ô, Joy, e você sente, por exemplo, das suas pacientes, existe alguma característica que é comum quando a pessoa, por exemplo, está num relacionamento que está fazendo mal para ela, um relacionamento tóxico? Existe uma característica ali que você consegue ver que é meio que comum para todas elas ou não? Característica em que sentido? Porque tem algumas, mas em que sentido você pergunta? Da pessoa? Da pessoa, Do tipo, do perfil da pessoa? Do perfil, Tá, tem. Meu público, em maior parte, são mulheres, até porque os homens ainda eles não são muito abertos, né, para se entenderem, eles acham que não precisam, e a mulherada tem um pouco mais de flexibilidade. Elas entram mais em contato com as emoções delas. Então, falando de mulheres, elas têm um perfil. Existem, sim, as diferenças, mas tem um padrão que eu percebo que ele se repete. Mulheres normalmente muito bonitas, se cuidam, bem-sucedidas, mas que a vida amorosa é um verdadeiro desastre. Ou elas estão em um relacionamento fracassado, ou elas não conseguem dar certo com ninguém. Termina com um, começa com outro,
e colecionam frustrações. E como elas têm essa visão, essa autoimagem de que elas são bonitas, se cuidam, bem-sucedidas, elas tendem a ter essa ideia de... É uma confusão mental de não entender por que elas não conseguem engajar no relacionamento. Como se ter essas características fosse o suficiente. Então, elas vêm com essa dor. Nossa, bem interessante esse perfil, né, que você traçou. Até porque eu acho que até para a pessoa que está nessa posição, como você falou, uma mulher bem-sucedida, bonita, ela deve ter um pouco de preconceito de procurar, assim, falar, não preciso. Como que você sente isso? Eu vejo preconceito, mas até um autopreconceito. Não vejo só um preconceito com a terapia, mas um autopreconceito porque elas tendem a ter um perfil muito perfeccionista e autoexigente. Então, existe uma cobrança. Se eu dou conta de tanta coisa na minha vida, se eu sou tão boa, se eu sou tão foda, por que eu não consigo fazer acontecer no meu relacionamento? Então, para que elas cheguem à terapia, precisa ter dado muita coisa errada. Para elas conseguirem admitir que elas precisam de ajuda. Que naquele setor, elas não são tão fodas. Bem complexo, né? Bem complexo. Muito complexo. E vamos falar do outro lado agora, né? A gente pensou aqui num perfil onde a amiga chega e fala lá, né? Você está precisando buscar uma terapia, né? E como que, por exemplo, a amiga que detecta isso, qual que é a melhor forma dela abordar isso? Porque eu imagino que é difícil, né? Quando você vê que a pessoa está precisando de ajuda, como que você aborda a pessoa para falar para ela assim, olha, eu acho que você está precisando de uma ajuda profissional? Olha, eu acredito que quando uma pessoa ela não está aberta a ser ajudada, ela não quer ser ajudada, nenhuma abordagem vai ser ok. Acredito que até a insistência também não é bem-vinda. Até para ajudar alguém, a gente precisa ter ética, precisa entender até onde a gente pode chegar. Então, se eu percebo que a minha amiga precisa de ajuda, que ela está aberta, eu não vou precisar me esforçar, né, para que ela busque essa ajuda. Eu posso ali, com muita delicadeza, explicar para ela, né, os pontos que eu percebo, se ela me dá abertura para isso, porque às vezes a gente tem uma ideia de que só porque alguém desabafa com a gente, que aquela pessoa ela tá querendo a nossa ajuda, e muitas vezes ela não quer. Muitas vezes ela só quer mesmo alugar o seu ouvido, desabafar e reclamar. Então, primeiro é ter esse tato de entender se essa amiga ela tá desabafando e ela tá aberta a ser ajudada, e com isso, se ela está aberta, eu posso ali com um jeitinho dizer, olha amiga, o que você acha, né? Eu detecto aqui que de repente você pode estar vivendo um relacionamento tóxico, você tem repetido padrões na sua vida, você já se deu conta disso, de que vira e mexe, você sai de um problema e de repente você entra no outro muito parecido, o que você acha? Questiona, o que você acha? Já ouviu falar de terapia? O que você acha de buscar uma ajuda? Faz sentido para você? E você joga isso para a pessoa e deixa a pessoa decidir. É a escolha dela. Uma pessoa só vai conseguir absorver um trabalho terapêutico bem se ela tiver afim. Pode falar. Não, perguntar? eu estava aqui pensando, Jay, porque você acredita que algumas pessoas pensam que terapia é só você ir lá e você ter alguém que vai ficar te escutando? Acredito que a maioria pensa que é isso mesmo. Pensa que é isso? Uhum. E o que é uma terapia? Terapia é um espaço para você elaborar, articular sentidos para a sua vida. Para quem entendeu que a gente pode passar por questões do nosso cotidiano, por dificuldades emocionais, dificuldades psicológicas que todos nós temos, com mais inteligência. Você buscar um profissional que está apto, que se capacitou para te ajudar a compreender, a te direcionar para esse autoconhecimento. Porque esse profissional, ele vai entender ali junto com você quais são os desafios que você está vivenciando e vai te ajudar a enxergar diferentes perspectivas. Te dá autonomia. Eu digo que é um processo muito mais de desilusão e ganho de autonomia. É você aprender a fazer escolhas mais conscientes e de modo autônomo.
E você ajuda a pessoa a questionar? Você questiona e faz com que ela mesma busque as respostas? O trabalho é esse, né? O trabalho é que ela consiga encontrar as próprias respostas dela. Eu acho que uma dúvida também que as pessoas devem ter é: a partir do momento que eu começo a fazer uma terapia, eu vou ficar dependente do terapeuta para sempre? Eu não acredito de verdade que terapia é para ser rápido, mas também não acredito que é para ser um processo eterno. Se você tem um profissional ético e que ele tem essa responsabilidade de te entregar autonomia, não há por que ter medo de ter dependência. Um bom profissional dessa área, ele vai ser o seu último herói. Ele vai mostrar para você que ninguém te salva. Quem se salva é você, né? Então, uma vez que você que se salva, você não tem como depender do seu terapeuta. Pode acontecer igual aconteceu com você, né? Você se salvou e aí você é que virou a terapeuta, Eu que me salvo, exatamente. Você foi salvar outras pessoas, exatamente. Né? Eu fui ajudar outras pessoas a se salvarem. Ô, Joy, e qual que é a diferença? Porque você também tem mentoria. Tenho mentoria também. E qual que é a diferença da terapia e da mentoria? A terapia é esse trabalho de clínico, né, de articulações de sentidos, de tomada de consciência, é um trabalho mais detalhado, mais minucioso. A mentoria é mais direcionado. A minha intenção ali é realmente ensinar, direcionar e colocar a pessoa para agir. Então, são trabalhos um pouco diferentes. É mais pontual? Mais a mentoria, pontual, mais pontual. Ela vai ser mais naquela dor específica lá. Exatamente, mas para a resolução do problema. A terapia, claro que a gente vai sempre buscar resolver as questões, mas é algo muito mais profundo, é algo que você realmente vai levar um tempo a mais para poder ganhar aquele caminho e aprender a articular os seus sentidos para a sua vida. Ô, Joy, e dentro da sua terapia, a gente aqui citou uma situação que a pessoa já sabe que ela está dentro de um relacionamento que não está fazendo bem para ela. Uhum. Mas acontece também, de repente, de você ter outras pacientes que te procuram por outros problemas e depois aí no decorrer você vê que é de relacionamento? Nossa, acontece demais. É o que mais acontece. As pessoas elas chegam com outras questões, outras queixas, o trabalho, crise de ansiedade, elas vêm com outras questões e conforme a gente vai ali construindo o relacionamento, de repente aparece a queixa central, o relacionamento vem ali à tona. Que interessante, né? Porque acaba é a base. A base é a pessoa e depois é o relacionamento? Como que funciona? Para ter um equilíbrio. Para mim, viver é relacionar, né? Relacionar é viver, viver é relacionar. E não somente relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso é um setor da vida. Mas para que esse setor ele aconteça a contento, sem sombra de dúvidas, o primeiro relacionamento que você precisa construir é com você. Você precisa aprender a se complementar, a se sentir plena, a cair de amores por você, para que depois você possa encontrar alguém e juntos construírem uma vida a dois. E quando a gente fala de terapia, né, para relacionamento, as pessoas confundem com, por exemplo, terapia de casal? Não tem nada a ver? Não vejo, eu ofereço a terapia de casal também, eu não vejo as pessoas confundindo, pelo menos comigo nunca aconteceu. Quem me procura porque tá com problema no relacionamento, porque tá com uma questão realmente de não dar certo com ninguém, porque não consegue encontrar alguém. Esse é o seu público. É meu público, exatamente. Que eu já fiquei pensando assim, a pessoa tá com problema ali no relacionamento e aí ela também tem a terapia de casal. Tem a terapia de casal também. Que aí ela é mais pontual. Isso, a terapia de casal, aí a gente vai realmente resolver aqueles conflitos entre o casal. É um trabalho para duas pessoas se reconectarem. É diferente da terapia individual.
Eu até tenho alguns casos, e eles se repetem bastante, de eu trabalhar com o casal separadamente e também em sessões em conjunto. É bem legal, um trabalho bem interessante, porque a sós eu consigo trabalhar com a pessoa as questões dela, as dificuldades dela. Tem coisas da vida que você não tem abertura, você não se sente confortável de contar, às vezes, nem para o seu parceiro. É difícil, são questões tão difíceis de lidar que é importante que essa pessoa ela tenha um local de fala onde ela consiga trabalhar sozinha, mesmo que aquela questão ela se evidencie no relacionamento também. Então, nesses casos que eu estou citando, que acontece bastante, essas pessoas elas têm a possibilidade de trabalhar o individual delas, articular esses sentidos de maneira individual e depois a gente vai para a terapia de casal para poder trazer ali para eles essa clareza, essa inteligência emocional, esses caminhos para eles se reconectarem juntos. Tem alguma característica, alguma dor que você veja assim que é comum entre elas? Tem sim. Eu vejo que muitas delas chegam com a crença de que hoje está muito difícil ou encontrar alguém ou realmente conseguir ficar no relacionamento. E o que eu costumo mostrar para elas, né, ali descortinar para elas é que não tá difícil, tá mais fácil. Hoje a gente tem muitas facilidades, né, redes sociais, tem maneiras muito mais fáceis de encontrar pessoas. Mas a dificuldade de manter o relacionamento realmente existe. Então, o que eu tento mostrar para elas é que para que elas consigam se manter no relacionamento, a primeira coisa é entender a diferença entre paixão e amor. Muitas vêm achando que quer um amor, mas na verdade elas querem paixão. Elas querem o ensurdecer, o enlouquecer, querem sentir borboletas no estômago, ficam ali com o córtex pré-frontal delas inibido, com tomada de decisões completamente descompensadas, querem a intensidade, e isso tudo é paixão. A paixão deixa a gente fora de si. E o amor é uma coisa calma, tranquila. Então, o que eu costumo dizer para elas e ensinar para elas é que se elas querem viver um amor duradouro, que primeiro elas vão ter que aprender a lidar com a calmaria e com o tédio. O amor, ele é tedioso, o amor, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não te dá inseguranças, ele te dá certezas. E qual que é a diferença de amor e paixão? O paixão, ele ensurdece, enlouquece, emburrece, ele te deixa fora de si. Na psicologia, a gente costuma tratar a paixão como thanatos, que é morte. Por que morte? Morre o ser que existe em você e surge o outro do além completamente diferente, que é capaz de tudo, capaz de atravessar o continente de patinete, o oceano a nado, falta no trabalho, faz loucuras. Então, ele nos dá essa intensidade, essas cargas de dopamina e essa busca por intensidade, essas borboletas no estômago. E o amor, ele é calmo, ele é certeza, ele é segurança, ele te dá tranquilidade. Então, para que você aprenda a se manter e fazer um relacionamento dar certo, você vai precisar acostumar com essa calmaria e com esse tédio. Vai precisar aprender a gostar da certeza e não das incertezas. Isso é comum lá no seu consultório? A mulher, por exemplo, ela acha que ela não ama mais, não gosta mais, porque aí ela confunde esses sentimentos, é isso? Extremamente comum. Ela está vivendo um relacionamento onde a paixão ela vai acabar, e isso é natural, até porque paixão é idealização, é projeção. Você desenhou uma fantasia de acordo com o que você gostaria que aquela pessoa fosse, e quando você vai para a vida real, você vai lidar com o todo dela, com a realidade. No começo do relacionamento, a gente tende a apresentar para o outro nosso lado sedutor, encantador. E no dia a dia, não é só isso que sobra. A gente tem sim o nosso lado muito legal, sedutor, encantador, mas nós temos nossos lados que não são tão bacanas assim. Então, durante a convivência, as decepções vão acontecendo e com isso a paixão ela tende a acabar. E aí é a hora que você tem a possibilidade de construir um amor.
É depois que você já decepcionou muito com a outra pessoa. E é aí que o bicho pega, que é a hora que você tem a possibilidade de realmente fazer essa construção, mas com mais bases sólidas. E quando chega esse momento, normalmente elas não querem, porque elas querem a borboleta no estômago, elas querem a intensidade, querem a loucura. E aí, quando, de alguma maneira, elas encontram esse amor mais calmo, vivenciam isso, elas saem desse relacionamento porque não conseguiu lidar com essa paz, buscam a intensidade, e quando chega na intensidade, tende a querer de novo esse amor, voltar para esse relacionamento onde ela se sentia mais segura. Então vai ficar sempre nesse... Sempre nesse... É um ciclo. E aí, por isso que nunca dá certo. Nunca vai dar E certo. nunca vai dar, né? Nunca vai dar, enquanto elas não aprenderem que se eu quero um relacionamento... Eu quero aventura, paixão. Eu quero um relacionamento amoroso, duradouro, aprenda a lidar com o tédio. E aí tem uma formulazinha que é você aprender a trazer picos de intensidade, não é intensidade a palavra, mas de diversidade, de novidade para o seu relacionamento amoroso. É onde você, entendendo o que é o amor que você quer, é você aprender a trazer um pouco dessas surpresas, dessas incertezas de maneira sustentável e saudável para o seu relacionamento. E hoje, quais os tipos de terapia que você oferece? Terapia individual, terapia de casal e a mentoria. E elas acontecem em consultório, elas acontecem online, como que funciona? Hoje, 100% online. Ai, que legal. Só a mentoria, que parte dela ela é híbrida, então parte dela é presencial. É 80% online e 20% presencial. E quais são os planos futuros aí? Me conte o que você tem planejado. Porque chega uma hora que é muito atendimento, né? Quais são seus planos aí? Eu tenho uma ideia que eu já estou com ela há bastante tempo, que é montar grupos para poder fazer esses trabalhos direcionados, pessoas que ou já passaram por terapia e já têm ali uma boa bagagem sobre si e agora elas querem colocar mais em prática, né? Resolver realmente a questão colocando ali na prática. Então, eu estou aí com ideias de montar esses grupos e também estou pensando em abrir um espaço para poder fazer alguns atendimentos de maneira presencial. E você também dá muita dica lá na rede social, no seu Instagram. Eu queria que você convidasse as pessoas para te seguirem. Vou pedir para você deixar seu contato aqui nessa câmera. Claro, eu tô nas redes sociais no Instagram, você pode me encontrar no @joylima_oficial. Eu tô sempre por lá dando dicas, contando casos reais, dando ali alguns caminhos para que vocês possam viver relacionamentos mais saudáveis, menos complicados, com mais maturidade também. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quer acompanhar, me segue lá, @joylima_oficial. Adorei nosso bate-papo, adorei conhecer um pouco da terapia de relacionamentos, porque eu não conhecia a novidade para mim. Eu sou do tipo que eu só conhecia de casal mesmo, não sabia. Verdade. E eu achei muito interessante quando você falou que as mulheres te procuram, às vezes com outras questões, e aí na hora que vai trabalhando, acaba descobrindo que tem uma origem lá atrás e tem um relacionamento que está ali no meio, né? Eu costumo dizer que o que é mesmo a questão central da pessoa, ela não se dá tão facilmente na terapia. Precisa ali de um pouco mais de uma construção, uma aproximação maior para que a pessoa consiga te entregar o ouro. Então, talvez seja algo em torno disso que desvenda esse mistério, mas acontece bastante. Muito bom. Gostei muito do nosso bate-papo também. Eu adorei também, muito obrigada. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, já sabe, né? Deixa aqui o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e deixa aqui o seu comentário. Isto vai fazer com que este vídeo chegue até mais pessoas. Até a próxima!